Eu tenho que continuar porque a ilusão de algumas contratações ainda atinge a equipe do Paysandu. E dois jogadores recém-contratados estrangeiros deixaram o elenco bicolor. Então no vídeo de hoje vamos analisar esses fatos. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal. Vamos fortalecer esse projeto Bastidores Pará na temporada 2024. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esses fatos que ocorreram no Paysandu no dia de ontem. Ontem, o Paysandu divulgou uma nota oficial dispensando dois jogadores, Juan Casares e Ione Gonçalves, o equatoriano e o colombiano. Dois jogadores recém-contratados pela equipe bicolor acabaram deixando o elenco. Na nota oficial do Paysandu, aquela nota oficial padrão que todos os clubes fazem com todos os jogadores, agradecendo os serviços prestados, desejando melhor sorte na carreira, ou com sorte na carreira, só muda o nome do atleta. Mas, consultando colegas e acompanhando programas da grande mídia esportiva paraense, inclusive o Dinho Menezes na Rádio Clube, ele afirma que o problema dos dois jogadores foram questões extra-campo. Os dois jogadores não estavam tão comprometidos assim com o Paysandu e acabaram sendo liberados. Se isso realmente aconteceu, eu digo isso se aconteceu, porque eu não tenho como provar, então a gente vai pegando informações que vão saindo de gente que provavelmente tenha como comprovar esses fatos. Então, a diretoria acerta em dispensá-los. Mas a minha grande questão, que eu até trouxe na introdução, está no título aqui desse vídeo, é a ilusão de algumas contratações. Eu vou começar pelo Juan Casares, equatoriano, 32 anos, no Paysandu 15 jogos, 10 como titular, nenhum gol, 4 assistências. Começou relativamente bem na equipe do Paysandu, logo na sua estreia, com 5 minutos fez uma assistência para o Nicolas, no jogo contra o Ceará, que o Paysandu acabou vencendo na Curuzu. Depois caiu muito de produção e realmente não teve aquele comprometimento. E isso afeta ele dentro de campo. Agora, uma questão da ilusão é o seguinte: a diretoria do Paysandu sabia que o jogador era assim. Eu aqui analisei todas as contratações, ou praticamente todas as contratações do Paysandu na temporada. Está aqui no histórico do canal. E eu observei esse fato. O Casares, ele sempre trouxe com ele para a carreira, o que prejudicou muito ele, é essa falta de comprometimento. O Casares do Atlético Mineiro não tinha um comprometimento assim tão grande, mas era um jogador mais jovem, um jogador fisicamente respondia mais, tecnicamente também respondia mais. Foi um jogador que teve uma boa passagem pelo Galo, mas em 2016, há 8 anos, depois ele rodou mundo afora, outros clubes do Brasil, jogou na Argentina, e o rendimento bem abaixo, um comprometimento também com sua carreira abaixo, aquém do desejado. Então, por que? O que me faz acreditar que, não, no Paysandu ele iria render? Isso eu escutei de várias pessoas. Não, agora no Paysandu ele vai ser comprometido, ele vai jogar bola. Por quê? O que leva a acreditar que, agora no Paysandu ele vai ter comprometimento. Agora no Paysandu ele vai jogar bola. Ele já não estava jogando bem no Santos. Ok, Santos é uma exigência hoje maior que o Paysandu. Ok, beleza. Mas também não jogou no América. Foi para a Argentina ano passado, Independente também era reserva, não jogou nada e não teve nenhuma participação em gol. Então, antes disso, também não estava tendo um bom rendimento. Então o Casares, ele foi contratado pelo Paysandu, mas com uma grande interrogação. E realmente eu até falei na época, eu não sei por que dessa contratação. Será que estão lembrando do Casares 2016 no Atlético Mineiro? Há 8 anos atrás? Porque o seu histórico recente, nem tão recente assim, se você for alongar um pouquinho esse histórico, é falta de comprometimento e em campo muito irregular. Então o que faz acreditar que no Paysandu iria render? Essa afirmação que eu escutei muitas vezes pessoas falando do Paysandu, e eu estou dizendo não é torcida não, porque torcida é normal. Torcida, o Paysandu pode contratar qualquer jogador que a torcida fala, não, o cara vai dar certo, o cara vai render, vamos esperar o cara jogar, ok, mas aqui eu não posso ficar esperando o cara jogar. Quando o cara jogar eu vou analisar o que ele está jogando, obviamente, mas antes também tenho que analisar a contratação. E eu disse na época, o que faz acreditar pessoas que não são da torcida do Paysandu afirmarem, não, no Paysandu ele vai jogar bola, no Paysandu ele vai ter comprometimento. Nada poderia afirmar essa questão, porque o jogador não colabora nesse sentido.
Ione Gonzalez, o colombiano, 7 jogos no Paysandu, 5 como titular, nenhuma participação em gol, nenhuma assistência, já vinha embaixo na carreira. No Atlético Goianiense fez apenas 4 jogos, foi campeão goianiense, mas fez apenas 4 jogos, não foi titular da equipe. Ano passado ganhou a Libertadores com o Fluminense, mas fez apenas 3 jogos, 3 como reserva, entrando cerca de 5 minutos só para faltar o jogo. É lógico, no currículo dele tem lá Libertadores, que ele fazia parte do plantel, ok, ninguém vai tirar isso dele. Ele tem foto com a taça, beleza, entrou para a história, ok. Mas não é que ele foi campeão da Libertadores e teve minutos de jogo. Não, ele praticamente não jogou a Libertadores. Ele já vinha numa queda também de rendimento. E segundo consta também, ele também participou dessa questão, dessa falta de comprometimento aqui no Paysandu, o extracampo. Então, foram contratações, e para mim, principalmente a do Casares, que eu não entendo. Eu não entendi na época. E o que me incomodou foi justamente essa afirmação de pessoas do Paysandu falando, não, no Paysandu ele vai ter comprometimento. Por que no Paysandu ele vai ter comprometimento? Ele não teve Independente, ele não teve Boa Parte no América, ele não teve no Santos, ele não teve outros clubes dele. Por que no Paysandu essa certeza? Não, agora ele vai ter comprometimento, porque é o Paysandu. Ainda falam isso, porque é o Paysandu. Mas não tem lógica. Se vocês pensarem em ser uma paixão, não tem lógica disso. É lógico que o torcedor, por isso que eu deixo os torcedores fora. O torcedor sempre vai acreditar. Não, no Paysandu vai jogar bola. Mas quem é responsável por isso não pode pensar dessa maneira, que agora vai ser diferente. Podia ser, mas a tendência é que não fosse, como não foi. Isso é bem sério, porque a gente está falando de custos e gastos para o clube. Porque, vamos dar um exemplo, você vai contratar o mestre de obra para sua casa. O mestre de obra fez 5 trabalhos ruins anteriores. Tu não vai contratar ele para fazer o serviço na tua casa. E o dinheiro é teu, então você vai ter um comprometimento, uma responsabilidade ainda, né, maior, que o dinheiro é teu. Agora no clube, parece que o dinheiro é do clube, não tem tanto problema. Eu citei esses 2 jogadores, mas isso vale para vários jogadores do Paysandu ao longo dos últimos anos. O Paysandu, para planejamento de futebol, falhou muito esse ano. Demais. Eu considero aqui, como eu sempre disse, o plantel do Paysandu não é para estar onde está. Para mim não é para estar disputando o rebaixamento. É um plantel, que eu falei no início do campeonato, da metade da tabela para baixo. Tipo 12º, 13º, não brigar pelo acesso, como a diretoria falou no final do ano passado, que é brigar pelo acesso. Longe disso. Nunca achei que fosse brigar pelo acesso, como não está. Mas também não é para ficar lá embaixo, porque tem time, o Paysandu tem time melhor do que outros. Então não é para o Paysandu ser rebaixado e o Paysandu está nessa luta aí, não ser rebaixado. Mas o planejamento do futebol foi muito falho. Essas contratações, essas interrogações de contratações, entrar numa Série B só com um centroavante de 35 anos, porque o outro é o Juan Ribeiro, que praticamente não tinha jogado no primeiro semestre, entrar só com um lateral esquerdo, que nem estava jogando no início do campeonato, era o Brian Bosch, lateral esquerdo, que na verdade de origem é o lateral direito. Ou seja, foi um erro de planejamento muito grande para uma Série B. E a Série B não costuma perdoar tantos erros de planejamento assim. Então o Paysandu entrou com esse tipo de elenco, depois contratou alguns jogadores mais no desespero, o mercado fechando, acabou fazendo algumas contratações um pouco aleatórias, porque se viu numa posição difícil no Campeonato Brasileiro, se viu nessa briga do rebaixamento e acabou arriscando algumas contratações. Por falar em arriscar algumas contratações que não deram certo, como o do Edinho. Eu analisei aqui, vou ser justo, eu gostei na época da contratação do Edinho, eu esperava que o Edinho fosse render no Paysandu, acabou não rendendo, muito pelo contrário. Mas é melhor você contratar um jogador com histórico recente, mas ok, que né, você vai conseguir ter uma possibilidade maior de sucesso, do que algum jogador que não está tendo rendimento. Como o Gabriel Santos, o atacante, foi contratado, já estava em baixa, ficou 6 jogos e foi embora da equipe do Paysandu. Então, essa questão da falta de planejamento do futebol no Paysandu é muito sério. O que eu espero do Paysandu esse ano, se livrar do rebaixamento, permanecer na Série B e ano que vem mudar muita coisa, né? Se a diretoria me falar de novo, igual falando no passado, a gente vai brigar por acesso, já não tem tanta confiança assim, ou nenhuma confiança nisso, porque já disseram ano passado. E tem que mudar esse planejamento do futebol do Paysandu para o ano que vem, urgentemente. Ou seja, esse ano é focar na Série B, permanecer na Série B, permaneceu, conseguiu esse objetivo, que é pouco, mas no momento é o principal objetivo do Paysandu e não pode ser rebaixado em hipótese alguma o Paysandu. Um clube da instituição do Paysandu não pode voltar para o limbo da Série C do Campeonato Brasileiro. É permanecer e ano que vem fazer um outro planejamento do futebol. É isso, amigos. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa dispensa aí do Juan Casares e Ione Gonzalez,
os dois estrangeiros, outros dois estrangeiros dispensados da equipe do Paysandu, faltou comprometimento mesmo, fez certo em dispensar ou não. Eu falei, a minha questão é que a diretoria acertou em dispensar, mas também abre essa crítica aqui, porque contratou, né? Por que ter esse pensamento que, não, no Paysandu agora ele vai dar certo, sendo que já não tinha um comprometimento bom em outros clubes. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.